Olá, gente, mais uma vez, nosso carinho todo especial a todos vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais. Eu sou Didi Galvão e esse é o nosso canal no YouTube. Hoje, terça-feira, 22 de dezembro de 2020, nós vamos falar de alguns temas que têm ganhado repercussão na mídia nacional, estadual e regional. E temas também que costumeiros nesse período de ano e também nesse período pós-eleições municipais. Nós vamos falar hoje de pandemia, o problema está sério, as autoridades federal, estadual e municipais tem que adotar novas medidas. Não é porque estamos em final de mandato para muitos prefeitos que deve afrouxar de forma nenhuma. Vamos falar também de investigação. Prefeitos, governadores sendo presos, afastados, Polícia Federal, polícias civis de vários estados fazendo investigações. Isso é bom porque percebemos que os órgãos fiscalizadores estão em ação, mas de certa forma chega a ser vergonhoso quando nós nos deparamos com pessoas que foram eleitas pela vontade do voto popular estarem cometendo esse tipo de fatos ilícitos. Vamos falar também da eleição municipal de Pesqueira. Isso daí nos causa, de uma certa forma, estranheza, a forma como as autoridades políticas da justiça eleitoral desse país conduzem certos processos. E nós vamos falar também de eleições para escolha das novas mesas diretoras das câmaras municipais por todo o Brasil, mas vamos dar ênfase à eleição para a escolha da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Cabrobó. Bom, gente, final de ano, um alerta aí para você que gosta de curtir esse período de ano. É bom, mas o número de acidentes nas estradas do Brasil aumenta de forma espantosa. É preciso que a Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com as polícias estaduais de trânsito, estejam em fiscalização contínua por todas as estradas do país. É inaceitável quando pessoas que pegam o carro com toda a sua família, vai para as estradas em busca de divertimento e chega a andar brincando na volante do carro, provocam acidentes, muitas das vezes tem a vida ceifada com toda a sua família, em outras vezes tira a vida de muita gente e de muitas famílias. Então o Brasil tem que adotar a legislação de trânsito mais rígida. Camarada que for pego no volante cometendo ato ilícito, ele tem que ser punido com mais rigor. Se cometeu crime, ele tem que ser penalizado conforme a legislação que prevê outras práticas de crime, principalmente quando ceifam vidas. Então fica aí o nosso alerta para você que está pegando a estrada com cuidado e que tenha atenção e que tenha respeito à sua vida e à vida do seu próximo. Outra situação que nos causa preocupação é em relação à pandemia. Nós temos observado, principalmente em Cabrobó, mas chega ao nosso conhecimento que isso vem acontecendo em outros municípios. As pessoas não estão se dando conta de que a pandemia ainda não acabou, estão relaxando.
não usam as máscaras, estão em vias públicas promovendo aglomerações, e isso é dramático. Só para você ter uma ideia, eu vou trazer números conforme o boletim epidemiológico da cidade de Cabrobó, mas há uma sequência nesse sentido de todos os boletins de municípios de todo o sertão do estado de Pernambuco. Cabrobó, nas últimas 24 horas, foram registrados 17 novos casos. 134 novos casos nos últimos 30 dias. Isso é gravíssimo. O aumento é de quase 25%. Isso é gravíssimo. Ou houve afrouxamento por parte das autoridades, ou simplesmente relaxamento por parte da população. Então vamos ter mais cuidado para nós não entrarmos em 2021 tendo que chorar mais mortes por conta do coronavírus, tá bom? Vamos cuidar de si e vamos cuidar do próximo. Vamos falar agora de eleição municipal na cidade de Pesqueira, isso mesmo. Quem venceu por lá foi o cacique da tribo Chucuru, o cacique Marcos. Mais de 50% do eleitorado de Pesqueira elegeu o cacique Marcos prefeito daquele município. Só que até agora ele não foi diplomado e possivelmente não vai tomar posse dia 1º, porque a Justiça Eleitoral entende que há um impedimento por consequência de um crime que possivelmente foi cometido pelo cacique Marcos lá no início da década de 1990. A pergunta é a seguinte: por que a legislação eleitoral brasileira não é mais rígida nesse sentido? Por exemplo, a legislação diz que o cidadão brasileiro só pode se candidatar se estiver filiado a um partido político um ano antes das eleições. Desde que o ano eleitoral, o ano da eleição é iniciado, que há um calendário a ser cumprido rigorosamente pelos partidos políticos e pelos possíveis candidatos. Por que a legislação não diz que 6 meses antes da eleição, pelo menos 6 meses ou 3 meses, todos os candidatos já estejam aptos à disputa? Com alguma dúvida, não é candidato. Agora, se a Justiça Eleitoral deferiu a candidatura ou deferiu sub júdice, mas o nome da pessoa está ali na urna e o cidadão sai de casa para ir votar naquele camarada, vota, o elege, a Justiça depois questiona se há ou não legitimidade para ser diplomado e, consequentemente, tomar posse. Sinceramente, isso é brincadeira. O Brasil precisa, principalmente o Congresso Nacional, que é quem tem a prerrogativa constitucional de construir leis, deveria ter mais compromisso com a sociedade e trabalhar a construção de uma legislação eleitoral específica para que no ano da eleição os senhores juízes eleitorais não fiquem fazendo interpretações e tomando decisões dessa natureza. A democracia, infelizmente, sai ferida se a população de Pesqueira, mais de 50%, entendeu que o cacique Marcos está capacitado para assumir o comando administrativo daquela municipalidade, que a Justiça Eleitoral respeite essa decisão. Que a Justiça Eleitoral desse país compreenda que houve uma decisão tomada pela maioria de uma população. E essa decisão deve ser respeitada.
Aí se a Justiça Eleitoral assim entender que ele está por consequência desse crime possivelmente cometido, inapto a assumir a administração municipal de Pesqueira, simplesmente resolva cancelar o resultado. Você vai ter nova eleição, novos gastos. Infelizmente, tem coisas que não dá para aceitar e chega a ser compreensível nesse país. Vamos falar agora de investigações. Olha, na manhã de hoje, terça-feira, 22 de dezembro, foi desencadeada uma operação lá no estado do Rio de Janeiro, precisamente na capital fluminense, e o prefeito daquele município foi preso, o Marcelo Crivella. Gente, é um absurdo. Lembrando que este ano o governador do estado do Rio de Janeiro já foi afastado. E foi também por consequência de possíveis desvios de recursos públicos. Sabe de uma coisa? Chega a ser vergonhoso estarmos mergulhados em uma pandemia, com famílias chorando mortes dos seus entes queridos, com a população brasileira sendo orientada a cumprir isso, cumprir aquilo, a deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, para se proteger e ofertar proteção ao seu próximo, aos seus familiares. Enquanto isso, as autoridades desse país que foram eleitas pela vontade popular, dando um voto de confiança, estão aí desviando recursos públicos que deveriam ser destinados no combate à pandemia. Esses camaradas não devem ser tratados como criminoso comum, não. Não, de forma nenhuma. Deve ser tratado como criminoso de alta periculosidade. E a lei deve ser mais rigorosa nesse sentido. Agora só que deixa eu lembrar uma coisa. Esse tipo de prática não acontece só no Rio de Janeiro, infelizmente. O Ministério Público Federal deve montar uma equipe em conjunto com os Ministérios Públicos Estaduais, com apoio da Polícia Federal, das polícias civis e militares de todos os estados e do Distrito Federal. Se possível, com o apoio das Forças Armadas, para fazer uma varredura nas contas públicas de todos os municípios brasileiros, todos. E se constatar desvio de recursos que seja 1 centavo, quem quer que seja o culpado deve ir para a cadeia e ser tratado como criminoso de alta periculosidade. Nós esperamos que essa pandemia, que causou tanto sofrimento, tantas dores, tantas mortes, sirva pelo menos para isso. Para que o país aprenda de uma vez por todas que político corrupto deve ser tratado como ladrão. Se constatado o roubo, deve ser punido como criminoso de alta periculosidade. Bom, gente, vamos falar agora de eleições para escolha dos integrantes da mesa diretora das futuras câmaras de vereadores. Isso mesmo, estamos ainda a 9 dias para 2021 e logo no primeiro dia de janeiro, pós-eleição, os vereadores eleitos dão posse ao prefeito e vice, ou melhor, eles são empossados, dão posse ao prefeito e vice e em seguida realiza a primeira sessão para escolha
dos membros da mesa diretora. A essa altura, já tem muitas câmaras definidas. Quem vai ser presidente, quem vai ser vice-presidente, secretário e por aí em diante. Muitas outras estão em negociação. Eu quero falar da de Cabrobó. 2 nomes estão aí postos como pré-candidatos ao cargo de presidente da futura Câmara de Vereadores de Cabrobó. 2 novatos. O vereador Wagner de Sarapó, foi o segundo mais votado, e o vereador Valdo do Caldeirão, que foi o menos votado entre os 3 eleitos. Um defende a bandeira da oposição, o outro defende a bandeira da situação. A oposição diz que tem 7 votos garantidos. Se tem 7 votos garantidos, sobra apenas 6 para o governo. Mas há quem diga que essa situação vai ser contornada e que o futuro prefeito deve intervir, buscar apoio de outros vereadores e garantir a eleição então de um dos seus aliados. Pode até ser outro nome, mas há quem diga que o futuro prefeito, não vai querer perder essa parada. Nós vamos observar isso, estarmos atentos, levarmos todas as informações logo no primeiro dia do ano de 2021, 1º de janeiro. Eu sou Didi Galvão e esse é o nosso canal no YouTube.